Olá, como estão vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Pergunte ao Leitor. Imagina vocês que deuses de todas as mitologias, como nórdica, africana, grega, que eles entrassem em guerra contra tudo aquilo que a sociedade atual venera, como dinheiro, internet, tecnologia, tudo aquilo que a sociedade hoje põe suas energias. Imagina uma guerra entre todas essas entidades. E é justamente isso que eu vou trazer para vocês hoje através de duas obras do autor Neil Gaiman. Uma delas é o livro Mitologia Nórdica e o outro Deuses Americanos. Espero que vocês gostem desses livros. É uma pequena resenha para que vocês tenham conhecimento dessas obras e espero que gostem. Mas antes disso, vocês sabem que está dando um trabalhão trazer conteúdo de qualidade para vocês, trazer novos livros. Então, o único apoio que eu tenho para trazer esse conteúdo é a sua inscrição. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Dê o seu like, porque assim você mostra para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. E muito obrigado para os novos inscritos, sejam bem-vindos e bora pro vídeo! O primeiro livro que eu vou trazer para vocês hoje é o livro Mitologia Nórdica. O que acontece? Por que esse livro é tão interessante? O autor Neil Gaiman, desde sempre, ele fala sobre a sua paixão sobre a mitologia nórdica. E ele diz que ele começou com essa paixão com os livros do Thor da Marvel, Thor do Stan Lee. Então, ele disse que ele aprendeu a gostar da mitologia nórdica através do Deus do Trovão. E a partir daí, ele começou a buscar se aprofundar cada vez mais na mitologia nórdica até que ele chegou ao Edda em Prosa, que é um livro que ele traz todo o conhecimento sobre mitologia e ele conta desde a criação do universo até o inevitável Ragnarok, que é o fim dos tempos. É um livro bem difícil, um livro não é tão bom de se ler, mas ele traz todo o conhecimento, é um livro escrito em 1200 e alguma coisa, e a partir daí o Neil Gaiman ele começou a se aprofundar e a melhorar, a aumentar o seu conhecimento sobre a mitologia, até que ele escreveu vários livros que contam um pouco disso. Um deles é esse, Mitologia Nórdica, já mostrei para vocês aqui, esse livro é pela editora Intrínseca, é um livro muito bonito, é um livro que ele é todo cheio de texturas, ele é um livro meio brilhoso, a contracapa dele é bem bonito, traz um desenho diferentão aqui. Então, de que se trata esse livro aqui? Ele tem vários contos que falam da mitologia nórdica. E conta a história de Odin, conta a história do Thor e a história do Loki. E todos os contos, os mitos por trás disso tudo. Só que é bem diferente porque o Thor, o Loki, o Odin das histórias reais, da mitologia real, ele não tem nada a ver com o que a gente vê nas histórias da Marvel. Por exemplo, Odin era um deus muito mais guerreiro, muito mais batalhador. Nos filmes da Marvel, a gente já vê um Odin mais velho, um Odin mais já em fim de carreira. Aqui não, o Odin era um deus poderoso, um deus forte, um deus guerreiro, e ele mostra todo o seu poder e sede por conhecimento em várias situações do livro. Eu não vou contar porque no comecinho do livro já conta boa parte da história do Odin e é uma história muito interessante. Então seria muito spoiler para vocês contar, mas desde a primeira página do livro você já fica fissurado, porque isso é muito interessante. O Thor é totalmente diferente também, porque o Thor não é o Chris Hemsworth, que é o bonitão, louro, o deus nórdico de fato. O Thor não, o Thor aqui ele é até meio bonachão, é um boa praça, só que meio burro, pelo que fala no livro. Só que ele é muito forte, ele é de longe o mais forte dos deuses, e ele ainda tem um cinturão que dobra a força dele. E ele tem o Mjolnir, também como o Thor da Marvel. Só que esse Mjolnir, a origem dele é diferente. Na Marvel, Odin dá o martelo pro Thor. No livro aqui, não. O Thor, ele recebe o Mjolnir de presente dos anões por conta de uma treta lá, de um rolo que eles arrumaram com Loki. Então tem toda uma história ali por trás e até o Mjolnir, inclusive o Thor reclama. Por que o cabo do Mjolnir é tão curto? E os anões falam que foi por conta de um problema lá, um rolo que teve com o Loki. O Loki na história, no livro, ele é totalmente diferente, não é totalmente diferente da Marvel. Mas o Loki, na história, no livro, ele não é filho do Odin, ele é irmão do Odin, é um irmão de jura de sangue do Odin. Então tem essa diferença. O Loki, ele é retratado como um ser muito bonito, muito astuto, muito perspicaz.
Ele consegue convencer qualquer pessoa com sua lábia. Isso é até bem parecido com as histórias da Marvel, né? Inclusive, nas revistas em quadrinho, o Loki ele é retratado como uma pessoa muito feia, um ser muito feio. E tanto na mitologia como no MCU, ele é um cara bonito. Tanto que o Tom Hiddleston, é o ator que interpreta o Loki, ele é um cara bonitão. Então isso foi fiel à mitologia real, né? Então ele é o irmão do Odin e ele se mete em várias confusões, ele não consegue. A mitologia dele mostra que apesar de toda a inteligência que ele tem, ele é um dos seres mais inteligentes que existem. Apesar disso tudo, ele não consegue esconder o seu interior obscuro, o seu interior mal. Então isso é bem retratado nos livros, fala dos filhos de Loki. É toda uma mitologia além do que tem na Marvel, que é bem simplificado e é bem mais palatável pra gente. É um livro bem legal, um livro levinho, um livro que não é muito grande de se ler, e tem várias histórias, e é muito mais pesado, assim, não é uma história infantil. Conta toda a mitologia mesmo, e o Neil Gaiman, toda vez que ele começa um livro, ele conta por que ele escreveu esse livro, por que ele adentrou na mitologia nórdica. É bem legal, vale a pena. Esse é o primeiro livro da nossa lista, Mitologia Nórdica. Se vocês se interessarem por esse livro, eu vou deixar o livro na descrição para vocês adquirirem na Amazon. Se vocês comprarem o livro, me ajudam muito, porque eu ganho um pedacinho do livro quando vocês compram. Então, se puderem me ajudar, é assim que eu consigo ter renda para trazer mais livros para vocês. Então, esse foi o primeiro livro da lista. E o outro livro é Deuses Americanos, também do Neil Gaiman. Essa aqui é a edição preferida do autor, porque aqui é uma edição completa. O autor fala que ele quis escrever essa versão, mas as editoras meio que deram uma travada nele, até que ele chegou nessa editora, na Intrínseca, e conseguiu escrever tudo aquilo que ele queria. Então, esse livro aqui é o mais completo. E qual é a história desse livro? Neil Gaiman fala que ele, numa road trip, esse livro se passa numa road trip, mas ele estava numa viagem e ele teve uma ideia, uma ideia, acho que até meio inusitada, para criar um livro, para escrever um livro. Ele deve ser um gênio, né? Eu não teria uma ideia de um livro baseado no que ele fala que ele teve. Ele diz que ele estava na viagem e pensou em dois caras se conhecendo no avião, um carro no gelo, truques com moedas e os Estados Unidos. E com essas quatro premissas, ele criou o livro. Um livro de mais de 500 páginas. Então, vai entender, o cara é um gênio mesmo. E o que se passa nesse livro? Qual é a história do livro? São dois personagens principais, que é o Wednesday e o Shadow Moon. Shadow Moon, ele é o principal da história, ele é o protagonista da história. E ele, no começo do livro, ele tá saindo da cadeia e ele vai visitar sua esposa. Ele vai voltar para casa, vai encontrar com sua esposa. Uma coisa inusitada acontece no meio do caminho e ele conhece no avião o Wednesday. No voo de volta para casa dele, para ele encontrar a esposa, ele conhece o Wednesday. O Wednesday convida o Shadow Moon para ser segurança dele, para ser o guarda-costas dele. E a partir daí começa a história do livro. É uma história sobre deuses, é uma história sobre várias mitologias. O livro para um pouco, assim, ele vai contando algumas histórias de vários tipos de mitologia. E esses deuses vão se reunindo. Por quê? O que acontece? O que dá força para os deuses? O que dá força para que eles continuem existindo? É a fé das pessoas, é a idolatria das pessoas. E conforme a sociedade atual vai idolatrando cada vez mais o dinheiro, a tecnologia, a informática, a mídia, a TV, as pessoas vão esquecendo desses deuses, principalmente nos Estados Unidos, que é o país mais consumista do mundo. Então, a busca pelo dinheiro lá é enorme. E além disso, além dessa busca desenfreada por dinheiro, os Estados Unidos é formado por imigrantes. É um país de imigrantes. Então, quando um país é formado por muitos imigrantes, eles trazem, cada sociedade traz a sua cultura, traz os seus costumes, traz as suas crenças. Só que com o tempo essas crenças vão se perdendo e deuses vão morrendo. Então, nessa história, o autor ele conta a busca dos deuses antigos para não serem esquecidos. É uma história bem legal. Tem gente que odeia o livro, tem gente que ama o livro. A gente acompanha a história do Shadow Moon e do Wednesday. Vocês vão saber quem é o Wednesday, não demora muito, mas vocês vão descobrir.
quem é o Wednesday na história. Então é bem interessante, tem vários pontos assim que são até bem tocantes, assim. Eu gostei muito, gosto muito desse livro, dá vontade de ler de novo. Eu não vou falar muito mais sobre ele, porque senão eu vou acabar dando spoiler, porque dá vontade de contar o que acontece. É muito legal. O livro é bem dinâmico, assim, as coisas vão acontecendo, você quer saber mais, não dá vontade de parar de ler. E, mais uma vez, se vocês tiverem interesse por esse livro, ele também tá na descrição do vídeo. Vocês podem comprar o livro na Amazon. Já esquecendo, antes de você começar a ler o livro, existe uma advertência no livro. Eu vou ler aqui porque não deu pra decorar, né? O autor diz assim, é uma advertência no livro. Ademais, é desnecessário dizer que todas as pessoas dessa história, estejam elas vivas, mortas ou em outras condições, são fictícias, ou usadas em um contexto fictício. Só os deuses são reais. É muito legal, cara. O Neil Gaiman, ele conta as histórias de uma forma muito... A narrativa dele é muito legal, é muito diferente. Eu tenho outros livros dele, outras obras dele, que depois eu vou trazer também resenhas pra vocês. Mas hoje eu quis me ater somente à mitologia nórdica. Espero que vocês tenham gostado. Compre os livros, tem o link na descrição mais uma vez. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. E muito obrigado por tudo. Mais uma vez, muito obrigado aos novos inscritos. Sejam bem-vindos. Espero que gostem. Divulguem o canal para outras pessoas. E fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Fui!